Olá, então, minha gente, bom dia para vocês. Tudo Bom dia, jóia? professor. Bom Bom dia, professor. Que dia. belo lugar que você está hoje. Viu? Olha só, né? Cá estamos, né? Mais um dia sob a Nossa, uma nossa paisagem grade vigia, né? diferente, eu diria. Cada dia um lugar diferente, né? Aproveitar. Então, olha só, hoje vamos fazer algo diferente, né? De tudo que nós já fizemos até agora. Convidei um autor de livros aqui, um escritor, para estar conosco nesta manhã. Ele é o Álvaro Poussetti, ele é um escritor aqui curitibano. Ele tem vários livros também que ele gosta do estilo, né? E trabalha com o estilo haikai. Ele e esse estilo, É vocês Haikai. vão. Os haikai, ele vai mostrar para vocês o que, que é essa ideia do haikai, como que surge, e vocês vão desempenhar, vocês vão trabalhar, fazer 4 haikais, né? Aí para nós, para quarta-feira. Mas até ali é um trato interessante. Depois da apresentação dele, ele vai ficar aberto para perguntas, alguns questionamentos aí também. Ele vai se apresentar, ele já está aqui conosco aqui. E daí, a partir daí, é só alegria. O que eu pediria para vocês? Deixar aberto até as câmeras, que vocês possam, ele também possa estar com vocês aí também vendo, né? Sei que não é tão, ai, não sei o que, não sei das quantas, mas pelo menos ele ajuda nesse momento para não deixá-lo tão só nessa parte. Estaria aqui também, claro, né? Mas só para vocês pegarem esse ritmo e vocês vão produzir 4 desses, desenvolver. Mas aí no finalzinho ali da aula eu comento como será, como que vai desenvolver. Mas é interessante conhecer essa cultura, esse estilo diferente de poesia. E a partir daí vocês vão ver que, nossa, é isso, eu vou querer ler mais, chamar, instigar-se muito mais essa situação aí desse meio, tá? Se alguns de vocês já o conhecem, legal, se não conhecem, estarão conhecendo, tá? Então, bem-vindo, Álvaro, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Bom dia. Bom dia. Yeah. Bom dia. Bom Bom dia, bom dia. dia. Deixa eu só habilitar aqui a minha. Dia. Aqui, fazer uma. Deixar um registro de gravação, né? A gente vai printando a tela também, depois para deixar nos conformes, que são momentos únicos que não voltam, né? Mas pelo menos assim vocês vão ter uma base. Agora toda a palavra é sua, Álvaro, é contigo daí. Bom, então, vamos lá. Sou Álvaro Posselt, sou poeta curitibano, tenho 9 livros publicados, todos de haikai. E para quem não conhece o haikai, hoje vai se tornar expert, inclusive vai ganhar um nome em japonês, né? Porque o haikai é um poema de origem japonesa. Bom, para a gente não perder tempo aqui, eu vou fazer a apresentação. Aí depois que eu apresentar, a gente abre aí para perguntas aí e um bate-papo. Então vou abrir aqui. Eu fiz um esquema diferente aqui, professor, porque o Meet não aceita o PowerPoint. Então aqui a minha namorada me deu uma dica aqui de usar algo do Google. Ah, sim, sem Vamos ver. problemas. Daí esse material depois ele vai disponibilizar, daí eu mando para vocês no Class para vocês terem também um embasamento maior aí também, tá? Ele está aparecendo aí? Não total, tá do mesmo jeito da aula Ah, é? passada, assim. Isso. Se apertar a apresentação, o F5, Não, mas a minha tela tá cheia aqui. para nós Ah, ele aparece com só no cantinho e mais os slides do lado. aqui tá rodando essa imagem? Está. Ah, tá, peraí, que eu acho que eu abri o arquivo. É que no outro arquivo ele acaba não rodando. Peraí. Então vamos lá, o haikai, né, um poema de origem japonesa de apenas 3 versos, é o menor poema do mundo. E tirando o Japão, né, que é sua terra natal, o Brasil é o lugar onde mais se pratica haikai no mundo. E aqui no Paraná nós temos nossos 3 poetas mais conhecidos, consagrados, que também são conhecidos pelo haikai. São eles a Helena Collodi,
que inclusive foi a primeira mulher no Brasil a publicar um livro com haikais, então ela é pioneira de haikai no Brasil. O Paulo Leminski, né, que é sem dúvida o poeta paranaense mais famoso, né? Ele foi um grande divulgador do haikai. E Alice Ruiz, que foi casada com o Leminski, né, ela tem vários livros de haikai publicados. O Leminski faleceu em 89, a Helena Collodi em 2004, e a Alice Ruiz continua firme, e ela mora em São Paulo, né, mas ela é curitibana. Então, esses são os nossos 3 principais poetas paranaenses. Depois, se vocês não conhecem, eu sugiro que pesquisem sobre eles. O haikai é uma palavra, então, de origem japonesa, né, se escreve com H, mas tem esse som de R, e ali muitas vezes pode aparecer com a letra C ou com a letra K, e ali embaixo nós temos um haikai escrito em japonês, vocês sabem que eles escrevem na vertical, né, e se lê da direita para a esquerda, portanto, ali no cantinho esquerdo, a assinatura de quem o fez, e já já a gente vai saber de quem é. Então, a primeira cena que eu trago para vocês se refere ao haikai mais famoso do mundo, para vocês justamente entenderem o espírito do haikai. Então, aqui, como ela não está rodando, mas simplesmente a cena dessa rã pulando, né? Ela fica pulando, para justamente falar para vocês que o haikai é um poema do instante, é um poema que fala de uma percepção instantânea da gente, né? Então, a gente não vai falar de várias coisas, não vai contar uma historinha, a gente vai falar de uma coisa só. E essa percepção instantânea que a gente tem das coisas pode ser simplesmente de uma rã saltando, ou da lua cheia no céu, ou do canto de um passarinho, ou da sensação de sentir o perfume de uma flor, ou até mesmo se espantar com uma baratinha. Então, esse é o espírito do haikai, é falar dessas coisas efêmeras, né, que elas acontecem e já mudam, e você eternizar num haikai. Então, aqui nós temos o salto da rã, que se refere, então, a esse haikai aqui, ó. O velho tanque, uma rã mergulha, barulho d'água. Então, o Matsuba Sho é o poeta do haikai mais famoso do mundo. Ele foi um japonês que viveu lá no século XVII. Ele era filho de samurai, era professor. E um belo dia ele resolveu sair pelo Japão divulgando o haikai. E o haikai tradicional é um poema que fala da natureza e das estações. Em cada haikai tradicional, a gente vai ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Por exemplo, se a gente lê um haikai que fala de calor, a gente sabe que vai ser um haikai de verão. Se fala de frio, inverno. Se fala de flores, primavera. E se fala de folhas caindo, folhas amareladas, outono. Então, sempre no haikai tradicional, a gente vai ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Aqui neste haikai, a gente tem a palavra ran, que indica a primavera. Por quê? Na primavera é época de procriação, então as rãs cantam. Então o termo vai indicar a estação por ter uma atividade maior na estação. Por exemplo, o frio é muito mais comum no inverno, né? Sempre vai lembrar um inverno, mas claro, frio também tem em outras estações, mas não é com a mesma intensidade. Então aqui nós temos um haikai, o mais famoso do mundo, que indica primavera. Vendo outras cenas aqui, então aqui o GIF mostra alguns beija-flores tomando água na palma da mão de uma pessoa. Então é isso que a gente vai escrever no haikai, né? Essa percepção desse instante. Então a gente faria um haikai falando dos beija-flores que tomam água na palma da mão de uma pessoa, e seria um haikai de primavera, né? Falar de beija-flor indica primavera. A lua cheia no haikai vai indicar sempre outono, porque no outono a lua está mais próxima da Terra e a gente a vê mais bonita, mais deslumbrante, né? Então, se no haikai falar lua cheia,
a gente já sabe que é outono. Para falar de outra lua, a gente daí vai ter que especificar, falar de lua de verão, lua de primavera, lua de inverno. Mas falou lua cheia, a gente sabe que indica outono. E uma cena muito comum no Haikai é falar do brilho da lua que reflete, né? Reflete na lagoa, reflete no mar, ou até mesmo na poça d'água. É uma cena muito tradicional no Haikai. As 3 principais características do Haikai. Então, possui uma palavra ou expressão que indica a estação do ano, né, que em japonês se chama Kigo. É formado por 17 sílabas poéticas, né? Alguns poemas têm um tamanho que a gente conta por sílabas poéticas. E também ele é feito em 2 partes. A gente vai ver porque um poema tão pequenininho ainda tem que dividir em 2 partes. Vamos ver aqui um exemplo de um haikai tradicional. Outro exemplo, né? Um vento ligeiro, o perfume do jasmim não guarda segredo. O Pichorim é um poeta de São José dos Pinhais, e aqui quando ele fala de jasmim, indica primavera, né? Então a gente já descobriu a estação deste haikai, e vamos observar como é que funciona dividir o poema em 2 partes. No fim do primeiro verso, ele colocou um ponto final. Isso quer dizer que um vento ligeiro é a primeira parte do poema, e o perfume do jasmim não guarda segredo, a segunda parte. Isso serve porque o haikai não é um poema que explica, ele sugere. Então, isso dá mais profundidade ao poema, dá mais sugestão. Na primeira parte do poema, a gente nunca diz de cara o que acontece. A gente lança uma ideia para criar uma expectativa no leitor. Quando a gente lê um vento ligeiro, já se cria uma expectativa. O que esse vento vai fazer? E ele tem que fazer alguma coisa na segunda parte, né? Então, essa é a questão de dividir o poema em 2 partes. Pensando num texto como, por exemplo, o conto, né, em que a gente tem a estrutura da introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o haikai é a mesma coisa. Na primeira parte do poema, a gente tem a introdução. Na segunda parte, o desenvolvimento e o clímax, e o desfecho fica sempre por conta do leitor. Então, é assim que funciona o haikai. Vamos ver mais um exemplo. Toque de buzina, atravessa o rio seco, a boiada em Orne. Então, aqui o Goga, que foi um imigrante japonês que veio para o Brasil, ele fala de rio seco, que indica inverno, né? Tudo que é seco no haikai vai indicar inverno. O rio seco, o galho seco, a folha seca, a árvore seca, tudo isso indica inverno. E vejo que aqui ele usou 2 pontos para dividir o poema, né? O Pichorim usou um ponto final. Então, cada autor tem um estilo de fazer, né? Eu, por exemplo, uso um travessão e tem autor que não usa nada. Então, é uma questão de estilo. Mais um exemplo, na enchente da rua, uma poltrona boiando, um gato e um cachorro. Então, aqui o Goga, ele fala de enchente, né, que indica verão, a estação mais chuvosa, e vejo que neste haikai ele usou a estrutura diferente, ó, ele pegou o primeiro e segundo versos para fazer a primeira parte do poema, e o terceiro verso para fazer a segunda parte. Então, dá para fazer dessa forma também, e vejam o grau de sugestão deste haikai, né, porque ele não está afirmando que o gato e o cachorro estão em cima da poltrona. Ele está sugerindo. Então, cada um tira a sua própria conclusão. O Kigo é a palavra ou expressão que indica a estação do ano, e a gente pode usar o próprio nome da estação. Manhã de primavera, brincam de abrir a porta o gato e o vento. Então, o José Marins, que é um poeta também aqui de Curitiba, usou essa expressão, manhã de primavera. É muito comum no haikai a gente ter a expressão assim, manhã de primavera, tarde de verão, noite de inverno, chegou o verão, fim do inverno. Então, é muito comum ser usado o próprio nome da estação com expressões. Mas quando a gente usa o próprio nome da estação, evita-se usar uma palavra que indica a estação.
Se eu falar de primavera e for falar de flores, então eu falo de flores, mas não precisa dizer que é primavera, né? Que o termo flores já indica a estação e vice-versa. Alguns termos aqui das estações. Ó. Na primavera a gente tem o ipê amarelo, beija-flor, borboleta, brisa, sabiá, flores de modo geral, né? Mas nem todas. Pipa, jabuticaba. No haikai a gente pode usar as datas comemorativas para marcar a estação, como por exemplo, Dia das Crianças, Dia do Professor, né? 12 ou 15 de outubro. Como essas datas caem na primavera, vai ser um haikai dessa estação. É a mesma coisa no verão. Se eu falar de Natal, Ano Novo, Carnaval, cai nessa estação. Também calor, trovão, arco-íris, o canto da cigarra, aranha, sorvete, leque, guarda-sol, frutas tropicais como manga, melancia, também temos a samambaia, que é uma folhagem, e a dama da noite, que é uma flor que só se abre de noite, por isso que ela tem esse nome. E no outono, tudo que é relacionado ao céu vai indicar essa estação, como, por exemplo, a lua cheia, estrela cadente, noite estrelada, Via Láctea, tudo isso indica outono. Dois insetos também que são tradicionais no haikai, a libélula e o grilo. Falar de frutas como caqui, laranja, mimosa. Também já é época de pinhão, né? Então já estão vendendo pinhão por aí. Dia da mentira, Páscoa. E no inverno, né? Sempre que aparecer a palavra frio, a palavra seco, né? A gente já sabe que é inverno. Tudo que é relacionado à roupa quente, falar de jaqueta, touca, gorro, cachecol, falar de gripe, de tosse, tudo que é relacionado à festa junina, julina, indica inverno. A métrica, né, eu vou mostrar para vocês, para a gente relembrar aqui, como é que a gente conta as sílabas na poesia, né, que é diferente de contar sílaba gramatical. Na poesia, a gente conta as sílabas até a sílaba mais forte da última palavra de cada verso. Então, a palavra junina, né, a sílaba mais forte é ni. Então, a gente só vai contar até aqui. Estrela só conta até o tre, e céu é uma única sílaba, a gente vai ter que contar. Então, no haikai, ó, tem 5 sílabas no primeiro verso. Vamos ver se bate. Ó. Fogueira, juni, 5 sílabas. No segundo tem 7. Se misturam as estre, 7 sílabas. E no terceiro, 5 de novo. Fagulhas no céu. Então, este haikai está de acordo com a métrica do haikai tradicional, e essa é a regra geral para se contar as sílabas poéticas. Né? Aqui, quando eu falo de fogueira, estou me referindo ao inverno. Né? Fogueira, fogão a lenha, lareira, tudo isso indica inverno. Muito bem, agora vamos falar de outros estilos de haikai. O haikai surgiu no Brasil há mais de 100 anos, né? Daí mistura a cultura japonesa com a cultura brasileira, e surgiram outros estilos de haikai. Então, a gente chama de haikai livre quando ele não tem essa métrica dos 575, ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não pode fugir disso. No haikai livre, a gente usa a rima, no tradicional a gente evita usar a rima, né? Como vocês viram ali, os haikais que a gente viu não tem rima. E também pode não aparecer a palavra estação. Por exemplo, eu posso falar de sol, de chuva, de vento. Eu estou falando da natureza, mas esses termos não indicam estação. O haikai guilhermino foi criado por Guilherme de Almeida, e ele incluiu o título no haikai e 2 rimas. E o Senryu era o nome de um poeta japonês que, na época dele, criou um estilo de haikai de humor. Então, a gente chama haikai de humor ou Senryu, em homenagem ao poeta que criou esse estilo. Vamos ver alguns exemplos. Árvore seca, na ponta do galho brilha uma estrela. Então, a Alice Ruiz, né, que foi casada com o Paulo Leminski, ela recebeu o nome da comunidade japonesa aqui de Curitiba, que é Yuka, que quer dizer flor superior. Quando ela fala, então, de árvore seca, indica inverno. E veja que a Alice tem essa liberdade de
não colocar pontuação, não colocar letra maiúscula, né? Então, na poesia, como na arte, a gente tem uma certa liberdade para isso. Coisas do vento, a rede balança sem ninguém dentro. O Paulo Leminski, né, já usava a rima, né, de falar do vento, que não indica uma estação, mas sempre com aquele espírito do haikai, né, de falar daquelas cenas, aquele instante de percepção. Flecha de sol, a flecha de sol pinta estrelas na vidraça, despede-se o dia. Então, a Helena Collodi, né, que foi a nossa pioneira de haikai no Brasil, também ganhou um nome japonês, Reika quer dizer perfume de poesia, e ela também acrescentou título ao haikai. Esnobar é pedir café fervendo e deixar esfriar. Então, o Milor Fernandes tem um livro chamado Haikais, e na maioria deles a gente tem humor, né? Então, ele é o mestre do haikai de humor no Brasil. E o Guilherme de Almeida, então, criou um estilo próprio de fazer haikai. Histórias de algumas vidas. Noite, um silvo no ar. Ninguém na estação e o trem passa sem parar. Então, o Guilherme de Almeida colocou título também, assim como fez a Helena Collodi. Ele seguia a métrica dos 575, também como a Helena Collodi, só que ele colocou duas rimas, ó. Rimar o primeiro com o terceiro verso, e aqui no caso, ar com parar, e rimar a segunda sílaba do segundo verso com a sétima. Ninguém com trem. Então, esse é o estilo dele. Quando a gente faz um haikai assim, a gente chama de haikai guilhermino, e eu sou um adepto, né? Sou um discípulo do Guilherme de Almeida, porque eu gosto de praticar esse estilo. Anedota infantil, Pinóquio tira folga no 1º de abril. Então, quando a gente faz um haikai de humor, a gente chama de Senryu, em homenagem a um poeta ali que viveu no século XVIII no Japão, né? Criou esse estilo. E aqui, quando eu falo em 1º de abril, eu também estou me referindo, claro, ao dia da mentira, que cai, né? 1º de abril cai no outono. Então, aqui a gente tem uma expressão que indica a estação. Vento da tarde, entre as pernas da garça, a água ondula. Assim como Basho Buzon foi outro mestre do haikai, ó, viveu no século XVIII, no Japão, e garça aqui neste haikai indica verão. Aquele haikai que a gente viu no começo, ó, do Kobayashi Issa, e a tradução: ah, como é bonita, pela porta esburacada, surge a Via Láctea. E Via Láctea, como a gente viu, né, coisas do céu, indicam outono, né, a estação em que a gente está. Para a inspiração de todo mundo, até o Cebolinha já fez haikai. Que dia bonito, quanto passarinho comendo mosquito. Então, aqui, quando o Cebolinha fala de mosquito, indica verão. O Menino Maluquinho foi além, né? O Ziraldo, que é o seu criador, lançou o livro chamado Os Haikais do Menino Maluquinho, que são haikais mais numa linha de humor também, né? Tem rima, mas eu achei aqui um que tem a palavra de estação. Na tarde bonita, sob a verde samambaia, um gato medita. Então, aqui nós temos a samambaia, que a gente já viu que indica verão. Algum vocabulário que a gente usa diretamente do japonês, né, no português. O poeta que faz haikai, em português se chama haikaísta, em japonês se chama haijin. Então, a partir de hoje, eu nomeio vocês, meus colegas e minhas colegas, haijins. Como vocês já conhecem do haikai, né? E qual que é a missão do haijin? Claro, fazer haikai, mas para isso olhar mais para a natureza, perceber a natureza, admirar a natureza e, acima de tudo, respeitar a natureza. Haime quer dizer gosto do haikai. Como vocês viram, não basta escrever um poema de 3 versos e chamar de haikai, né? Tem que ter característica de haikai, que é falar dos instantes, né? Você eternizar aquele momento, aquele passarinho está cantando
Ele não vai cantar igual de novo, você pega aquele momento e eterniza num haikai. Aquela lua cheia que você olha lá no céu, bonita, você faz um haikai para ela, você está eternizando ela, porque no dia seguinte já não é mais a mesma coisa, né? No instante seguinte, pode o céu nublar e não ter mais essa lua, então você eternizou ela num haikai. Itsukimi quer dizer contemplação da lua cheia de outono. Então, a primeira lua cheia de outono, ela é super importante para os Haijins do mundo todo, que nessa noite se reúnem, né, ou individualmente, para admirá-la e fazer haikai para ela. Algumas coisas sobre o meu trabalho, então, lá na Travessa da Lapa, que é uma rua por onde passam os ônibus lá no centro, foi pintado um mural com os meus haikais, e um deles ficou bem famoso, que é esse aqui, ó. Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Inclusive, ele andou aparecendo esses dias aí, que foi aniversário de Curitiba, ele andou aparecendo no jornal, né? Então, o pessoal sempre posta, principalmente com essa foto, e me marca nas redes sociais. Minha casa é um espaço cultural, né? A Casa Posselt, onde eu recebo as escolas. Fica aqui meu convite para quando tudo isso passar, né? Quem sabe a gente poder fazer um encontro aqui, ou até mesmo eu visitar vocês na escola. Aí, se tudo der certo, semestre que vem eu posso visitá-los na escola, né? A gente já tem vacina e tal. Alice Ruiz, né, quem foi casada com Paulo Leminski, aqui uma foto de 2010, eu ainda tinha cabelo, aqui de 2018, então ela é uma poeta super importante, né, uma poeta paranaense famosa. Eu tive a oportunidade de pegar um autógrafo do Ziraldo, né, no livro dos Haikais do Menino Maluquinho, que eu guardo com muito carinho, como uma relíquia, e eu entreguei para eles alguns dos meus livros, que a gente ficou conversando bastante sobre haikai, foi um momento super especial. Isso aqui foi em 2015, lá em Joinville. Em 1990, eu tive a oportunidade de conhecer a Helena Collodi, e ela me deu esse livro autografado, que é a minha relíquia. Então, foi um momento sim, muito especial na minha vida, que me inspirou muito a escrever, né? Eu era adolescente, já estava escrevendo poesia, mas isso foi muito mais inspirador. E aqui em casa, alguns encontros, né? Eu recebo as escolas, ó, aqui tem um grupo de contadores de história que veio aqui, uma empresa, terceira idade, né? A gente fez um bate-papo. Então, a minha casa é um espaço cultural e vocês estão convidados a conhecê-la em breve, né? Também já recebi algumas pessoas famosas aqui, ó, como, por exemplo, o Rogério Borges, que é um ilustrador, e, inclusive, ele ilustrou meu livro mais recente, a Heloísa Prieto, que é uma escritora de São Paulo, assim como o Ricardo Azevedo, o Roger Mello é de Brasília, a Marina Colasanti, né, que é uma das maiores escritoras do Brasil, esteve aqui. A Glória Quirinos, que é uma escritora peruana que mora em Curitiba. Então, já passaram várias pessoas por aqui. Alguns dos meus livros, né, Na Sopa do Sapo, são haikais, na maioria, sobre insetos. Viagem pelo Jardim são os haikais que eu fiz inspirados no meu jardim. Inclusive, essa malinha é minha mala de verdade, a Verônica Fukuda tirou foto e desenhou, né? Entre Miados e Ronronos são haikais só sobre gatos, e Bichinhos de Estimação são haikais sobre bichinhos de estima. Tão breve quanto agora, são haikais mais na linha de humor, né? Tem o meu mais famoso de Curitiba, Kaki, né? A fruta que veio do Japão, são haikais mais tradicionais e guilherminos. Giz de Aprendiz é uma coleção, né, da coleção Helena Collodi, e aqui tem 5 livros meus em um. Então, eu recomendo como... inclusive tem ali o Tão Breve e o Kaki estão aqui, mais outros 3 livros. Eu brinco que são minhas obras completas.
E os meus contatos, para quem quiser me seguir, tanto no Facebook como no Instagram, Álvaro Posselt, meu e-mail, se alguém quiser, alvaroposselt@yahoo.com.br, e meu telefone WhatsApp é 991831371. Inclusive, já tem alunos da primeira aula aí que já me mandaram mensagem aqui, então o pessoal pode ficar bem à vontade. Inclusive, para comprar os livros, né? Eu combinei com o professor um preço mais em conta, aí a pessoa entra em contato, pode fazer um depósito, daí eu mando pelo correio. E é isso. Onde estão vocês aqui? Aqui, achei. Aí. Esse, então, é o Haikai, uma pincelada sobre o Haikai. Agora, quem quiser fazer pergunta, tiver dúvidas, eu sei que o professor vai desafiar todo mundo a fazer seus Haikais, né? Então, eu vou disponibilizar também essa apresentação. E o pessoal pode ficar à vontade para as perguntas aí. Teve alguns ali que já te seguem, né? Tem o Renato que já te segue no Instagram. Ah, lá, já está no meio. Você viu só? Ah, lá. Mas abre aí, vamos lá, gente. Quem quer fazer perguntas aí, aproveite aí, né? Não é sempre que nós encontramos um autor, um escritor junto conosco, né? São raridades em algumas aulas aqui, né? Já leio a tua mensagem, mas quem quer falar aí, abre o áudio e fala mais rápido. Esse povo que gosta de escrever só. Gabriela, fala por áudio, mais fácil. Gabi, converse por áudio. Vai lá, Gabi. A Gabi tá no PC, então eu vou falar a pergunta dela. Ela falou assim: quero saber o que o senhor acha sobre a possibilidade de uma taxa de 12% nos livros. Bom, essa questão de taxação, né, não é só nos livros, mas é por tudo que a gente paga, né? Eu acho um absurdo, porque o livro deveria ser uma coisa muito mais acessível. Hoje em dia é mais acessível, acho que a gente não pode reclamar pela questão de ter acesso, né? A gente tem muitas bibliotecas, a gente tem o espaço na escola, tem a biblioteca pública. Leitura não falta desse acesso ao livro não é desculpa, né, para a gente não ler, mas, claro, é muito caro. Eu como eu sou um vendedor de livro, né, eu sou um poeta, eu vendo meu livro, eu vivo de vender meu livro para sobreviver. Então, o que acontece, o quanto que a gente paga pelo livro para poder depois revender, acaba às vezes ficando um pouquinho mais caro do que aquilo que a gente quer, mas infelizmente tem todas essas taxas. Além de ter taxa, a gente tem que pensar no processo de pessoas, né, envolvidas no livro. Então você tem primeiramente a própria editora, aí depois você tem a gráfica que vai imprimir os livros, você tem os profissionais como, por exemplo, o ilustrador, né? Então, quando eu vou fazer um livro, eu tenho que pagar a editora, né, pela edição, a revisão do livro não precisa, porque eu reviso, mas sempre tem que ter um revisor, a gráfica, a editora, às vezes uma fotografia. Então, tudo isso acaba encarecendo muito no livro, né, para a gente ter que depois colocar, dobrar o preço dele para o leitor, né, para o consumidor final. Então, de fato, é terrível, mas Brasil, né? Professor, Oi. te chamei de professor, mas é o seguinte, tu comentou que recebeu um livro autografado da Helena Collodi, só que você não comentou como chegou a esse momento com a Helena. Com a Helena, então, através de um amigo meu, que inclusive eu gosto sempre de citá-lo, ele se chama Gilmar Marcondes, e quando eu tinha lá meus 16 anos, né, 17,
ele me incentivou muito a leitura. Então, a gente trabalhava junto, daí a gente ia para o centro, geralmente no sábado, né, de manhã, e ele ia para as bibliotecas e eu ia comprar, na época era vinil, né, disco vinil. E com o tempo ele foi me arrastando para a biblioteca pública, e me incentivou muito a leitura. Então, quando eu me vi, eu estava lendo um livro na hora do almoço no trabalho e outro de noite em casa. Então, foi muito importante. E ele tinha um amigo conhecido que tinha esse contato com a Helena Collodi. Então, esse amigo dele marcou lá uma visita e a gente foi lá visitar a Helena Collodi. Foi muito especial. Inclusive, o Paulo Leminski morava aqui no Pilarzinho, no bairro onde eu moro. E hoje em dia, na casa onde ele morava, mora uma amiga minha. Só que eu não tive a oportunidade de ir lá na casa dela por causa da pandemia, mas eu quero ir e ficar bem aqui pertinho, subindo a rua, a gente já está na casa onde o Leminski morava, né? Então veja que magnífico. O Marcelo pergunta quanto tempo leva, na média, para ser feitos os livros. Um livro em si, né? Mas essa produção na criação, Marcelo, ou em gráfica e tudo? Eu já com o livro pronto. Só essa dúvida para ficar mais fácil. Não, mas eu respondo tudo. Os dois? É bom. Bom, quando a gente lança o primeiro livro, é um processo muito mais demorado, porque quando você chega à decisão de publicar um livro, é porque você passou por um certo amadurecimento, né? Você já produziu um bom material para você poder fazer uma seleção para publicar. Então, já é um processo mais demorado, né? Aí, a partir do segundo, terceiro, no meu caso, eu tenho 9 livros, né? Então, é geralmente um processo de um ano. Mas um ano por quê? Eu poderia... você pode até ter uma criatividade, produzir bastante e lançar um livro por mês. Só que o livro exige um trabalho, né? Que você tem que sair, divulgar teu livro, vender o livro, né? Então, esse processo adequado é de mais ou menos um ano, ou no mínimo 6 meses. Porque eu lanço o livro, faço o lançamento, vou nas escolas, vendo para daí depois continuar escrevendo para produzir outro livro. Então, digamos assim, em termos editoriais, de um ano para o outro para você publicar um livro, né? Mas aí, no caso, você fez o livro, aí, por exemplo, assim, já tenho ele já descrito, mandei para a gráfica. Essa produção, ela vai gerar o quê? Quanto tempo ali? Para chegar até as tuas mãos a quantidade? Mais ou menos uns 3 meses, porque daí, por exemplo, se for um livro que envolve ilustração, você tem que estar alinhado com o ilustrador, né? Falar, ó, você topa fazer a ilustração do meu livro? Topo. Então, em quanto tempo você pode fazer? Uma semana. Então, é tudo uma questão de estar tudo alinhado, mas é mais ou menos para produzir um livro, depois que você tem o material, uns 3 meses, né? Mais ou menos. E os livros têm em torno de quantas páginas, mais ou menos? Bom, o meu livro, como é a Haikai, os meus livros pequenininhos, eles têm 80 páginas. Aí o livro infantil tem na média de 35, e o Giz de Aprendiz, que é um livro já mais volumoso, tem 200 páginas. Quando chega um momento de criação de um poema para o público-alvo, que é o público infantil, tem um refinamento, assim, digamos, das ideias que você coloca nesse livro, ou é da mesma forma que você cria um poema haikai para o público-alvo dos adultos já? Para o público infantil, a gente já... digamos, se eu escrever um haikai falando da borboleta que voa pelo jardim,
o público vai ser geral, né? O haikai é um poema que tem acesso a todos, né? É um poema muito democrático, então todo mundo vai entender, de 0 a 100, todo mundo vai entender. Agora, quando eu penso assim em termos editoriais, de publicar um haikai para criança, aí eu já uso, por exemplo, já uso a rima, às vezes ali um pouquinho de humor, uma coisa mais engraçadinha, para ele ficar assim, com uma linguagem mais infantil, né? Então tem esse diferencial. Já para o público adulto, eu posso, por exemplo, colocar um haikai lá falando sobre, sei lá, eu tenho um haikai que fala assim: não se empolgue, na minha feijoada, só a orelha do Van Gogh. Né? Então, daí é um haikai de humor, né? Um senryu, mas se você não souber quem que é o Van Gogh e não souber qual que é a relação do Van Gogh com a orelha, você não vai entender nada, né? Então, aí você já precisa direcionar o público. Então, tem essa diferença. Mas, de forma geral, o público, de forma geral, vai entender, né? Só quando você tem, talvez, uma questão de humor, né? Que, às vezes, o humor exige um repertório para você entender aquilo. E sobre a rima, alguém perguntou alguma coisa da rima, então, haikai tradicional, a gente evita usar a rima. Né? Aí, no haikai livre, de humor, daí a gente usa a rima com liberdade, o haikai guilhermino, né, que o Guilherme de Almeida justamente colocou 2 rimas. Ainda nessa questão de rima, tem algum limite para quantidades de rima? Tipo, que se limita a essas 2 rimas? Ou pode fazer mais? Dá para fazer mais, mas é que daí pro poema, às vezes acaba ficando muito, muito pesado, muito poluído, né? No Guilherme de Almeida eu gosto dessa rima que ele tem do primeiro com o terceiro verso e depois a rima interna, e ainda mais usando a quantidade de sílabas, porque traz para o poema um ritmo e uma sonoridade, né? Então aí fica bacana, e mesmo porque geralmente a gente rima o primeiro com o terceiro verso, né? Então não passa disso. Mas, por exemplo, a gente pode usar outros recursos sonoros, como escrever usando mais algumas vogais ou consoantes. Por exemplo, eu tenho um haikai que é a língua do P, que diz o seguinte: pernas, passos, pressa. A pipa do piá prende-se na ponta do poste. Então, eu já estou usando um recurso que eu uso o P, né? Uso essa repetição do P que traz uma sonoridade. Então, eu posso lançar mão de alguns recursos, mas a rima, geralmente, é uma rima só ou 2, quando for o Guilhermino. Pelo jeito, acho que finalizamos, né? Acho que li as perguntas, deu o tempo nosso, né? Mas que legal, bom essa nossa explanação, viu? Agora vocês conhecem, alguns já conheciam, mas agora se envolvem mais com a questão cultural, essa arte que é de estar junto, né, com a questão de rimas. São poucas as rimas, isso? Vai ter rimas, só que na questão livre, né? Quando você não é o tradicional somente falando de uma determinada parte, só um foco, né? Mas é possível fazer se for livre. A ideia, então, foi trazer o Álvaro aqui para vocês conhecerem um pouco do trabalho, verem que em Curitiba nós temos, eu até comentei na aula passada, mas eu conheci o Álvaro através de uma prova que o Estado me deu para fazer como professor formador, aí eu passei na prova, mas tinha 2 questões ali sobre alguns haikai dele, daí eu fui pesquisar sobre o Álvaro, falei, mas curitibano, quem que é? Aí eu mandei a mensagem, entrei direto aqui tem no Face, né, que é da casa,
na casa dele ali, Aham. aqui daí eu entrei, mandei mensagem, logo em seguida ele já me respondeu, eu falei, opa, então eu vou entrar em contato, ver se ele vem nas aulas, para pelo menos vocês conhecerem aqui, ó. Tendo um autor, ou um escritor, ou um poeta, talvez isso engrandeça mais as aulas e você fique, nossa, será se isso está dentro de mim, eu posso continuar para frente? Então é algo mais estimulante aí para facilitar um pouco mais esse entendimento de vocês. Eu vou deixar o Álvaro se despedir, e se caso alguém tiver dúvida, ou quiser perguntar para mim, ou quiser mandar mensagem para ele também, fique à vontade, mas vocês têm 4 para ser feito para quarta-feira, mas amanhã eu dou uma pincelada também, aí nós damos uns desfechos aí para essa parte, tá? Então, à vontade ali, e depois vocês só alegria, minha gente. Então, só respondendo uma pergunta ali, se o Haikai são 3 linhas, né? Bom, primeiro, que vocês vão me prometer que a partir de hoje vocês nunca vão falar linha para um poema e sim verso, né? Então, o Haikai é um poema de apenas 3 versos, não são nem 2, nem 4, né? E para cada grupo de verso, a gente chama de estrofe. Então, o Haikai é um poema de 3 versos em uma única estrofe. Então, nem mais, nem menos. Bom, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Fico aqui à disposição, né? Estou nas redes sociais, eu já estou recebendo um monte de WhatsApp aqui dos alunos, é legal. Depois eu vou dar uma conferida lá no Instagram, nas redes sociais. E fica aqui também o meu convite para vocês, uma hora, conhecerem aqui minha casa. E quando tiver aula presencial novamente, eu fico aqui à disposição para conhecê-los pessoalmente, né? Agradeço. Em cada um de vocês tem um artista, eu espero que vocês explorem bastante isso, leiam bastante e se cuidem. É isso. Obrigada pela Tchau. aula. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.